Olhe para o céu. Agora imagine que, em meio a trilhões de estrelas, nenhuma delas abriga alguém olhando de volta. É uma ideia desconfortável, quase impossível de aceitar. Afinal, com tantos mundos lá fora, como poderíamos estar completamente sozinhos? Mas e se estivermos? Hoje vamos explorar uma hipótese tão silenciosa quanto assustadora. Uma ideia que desafia a lógica, a ciência e até a nossa própria existência. A hipótese da Terra rara. E se a vida complexa for um erro estatístico? Por muito tempo, a ciência nos fez sonhar. A famosa equação de Drake, criada em 1961, estimava a existência de inúmeras civilizações inteligentes só na nossa galáxia. Com bilhões de galáxias no universo observável, a conclusão parecia óbvia. A vida deve ser comum, mas quanto mais olhamos, mais silêncio encontramos. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma evidência clara. É aqui que entra a hipótese da Terra rara. Ela afirma que, embora planetas sejam abundantes, as condições para sustentar vida complexa, como a que temos aqui, são tão específicas, tão improváveis, que podem ter se alinhado uma única vez em toda a história do cosmos. Não basta estar na zona habitável. Você precisa de uma atmosfera estável, um campo magnético protetor, tectonismo ativo, uma lua grande, um planeta gigante como Júpiter, afastando cometas, e uma sequência improvável de acidentes cósmicos favoráveis. É uma sinfonia de fatores que talvez nunca mais tenha se repetido. Se a Terra for mesmo uma exceção tão extrema, isso muda tudo o que pensamos sobre nosso lugar no universo. A maioria das pessoas acredita que bastaria um pouco de água e uma distância confortável de sua estrela para que a vida floresça. Mas isso é só a superfície. A Terra é um milagre estatístico, uma conjunção improvável de fatores que, juntos, criaram o palco perfeito para a vida complexa. Pense nisso. Temos uma Lua anormalmente grande, que estabiliza nosso eixo de rotação e impede mudanças climáticas catastróficas. Temos um campo magnético poderoso que desvia ventos solares mortais e protege nossa atmosfera como um escudo invisível. Temos uma atmosfera cuidadosamente equilibrada, com a dose certa de oxigênio para sustentar a vida e de dióxido de carbono para aquecer o planeta. Temos placas tectônicas ativas que reciclam carbono, criam continentes e mantêm o clima em equilíbrio há bilhões de anos. E temos Júpiter, o gigante gasoso, que age como um guarda-costas cósmico, atraindo ou desviando asteroides que poderiam destruir tudo em um instante. Esses fatores não são comuns. São raridades, acasos precisos. Agora imagine o quão improvável é que tudo isso aconteça. Em um único planeta. Quantos mundos entre trilhões reuniriam todos esses ingredientes e os manteriam por bilhões de anos? A ciência moderna já detectou mais de 5.000 exoplanetas. Mundos orbitando estrelas distantes, muitos deles localizados em zonas consideradas habitáveis. Mas aqui vai a verdade crua. A maioria desses planetas está longe de ser promissora. Muitos são gigantes gasosos, sem superfície sólida. Outros são tão próximos de suas estrelas que são incinerados por radiação. Alguns têm atmosferas espessas de gás carbônico ou enxofre, sufocantes, corrosivas, hostis. E mesmo aqueles que parecem parecidos com a Terra são apenas silhuetas, pixels borrados em dados de telescópios. Não sabemos sua geologia, não sabemos sua química. E o mais importante, não encontramos um único sinal de vida, nenhum traço de oxigênio, nenhuma variação suspeita de metano. Nada. É como se estivéssemos olhando para uma imensidão de oceanos e todos estivessem secos. Então surge a pergunta que ninguém quer encarar. E se o silêncio cósmico não for temporário? E se a ausência de sinais não for a regra? E se a Terra não for apenas rara, mas excepcionalmente isolada? Talvez o universo esteja repleto de vida, mas não da forma que imaginamos.
Micro-organismos, bactérias alienígenas, formas rudimentares de existência. Esses podem até ser comuns. Mas e quanto à vida complexa? Aquela que constrói cidades, pinta quadros, envia sondas para o espaço e grava vídeos como este? Isso já é outra história. Durante bilhões de anos, nosso planeta foi apenas um mundo de micróbios. A vida inteligente, consciente, tecnológica, demorou um piscar cósmico para surgir. E mesmo assim, por acaso. Se não fosse a extinção dos dinossauros, se não fosse o impacto certo, no lugar certo, na hora certa, talvez nós nunca tivéssemos acontecido. É como se a evolução fosse uma roleta russa e a vida inteligente, o prêmio mais improvável do universo. Quantos mundos jogaram esses dados? Quantos tiveram a mesma sequência absurda de sorte? Se o universo tem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e cada estrela com seus próprios planetas, por que está tudo tão silencioso? Essa é a essência do paradoxo de Fermi. Com tantas chances, por que não vemos ninguém? E se a resposta for mais solitária do que imaginamos? Talvez eles nunca existiram. Ou talvez surgiram, mas foram frágeis demais para durar. Civilizações que floresceram por um breve instante e depois desapareceram. Consumidas por guerras, desastres ou simplesmente pela própria fragilidade. Ou talvez estejam aqui, mas tão distantes que nem mesmo a luz de sua existência nos alcançou ainda. Imagine acender uma vela em uma floresta infinita. Ela brilha, mas ninguém está perto o suficiente para vê-la. Será que somos essa vela? Ou pior, será que somos os últimos a brilhar? Se somos mesmo uma exceção, uma consciência solitária no meio do nada, então estamos diante de algo que vai além da ciência. Estamos diante de um chamado existencial. A vida inteligente pode não ser apenas rara, pode ser frágil, efêmera e facilmente apagada. Isso transforma a Terra em algo mais do que um planeta qualquer. Ela se torna um santuário cósmico, onde o universo teve a chance, talvez a única, de se perceber. Não é para nos sentirmos sós, é para nos sentirmos responsáveis. Se formos mesmo os únicos olhos do cosmos, então cabe a nós proteger essa chama. A chama da consciência, da curiosidade, da vida que olha para as estrelas e faz perguntas. E talvez, só talvez, essa seja a nossa verdadeira missão. Estamos sozinhos? Pode ser. Mas isso não nos diminui, nos engrandece. Afinal, pode ser que estejamos vivendo o evento mais improvável do universo. A chance de existir, de pensar e de contar essa história. E agora eu quero saber, você acredita na hipótese da Terra rara? Ou acha que em algum canto do universo há outros como nós, olhando para o céu, se perguntando o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo se ele te fez refletir. E se quiser seguir explorando os mistérios do cosmos com a gente, inscreva-se agora no canal. Nos vemos na próxima jornada.